nesse mini documentário que eu fui fazer, eu lembro que eu estava meio desanimado, porque eu estava primeiro que já estava chegando no final do trabalho, né? Eu já tinha entrevistado mais de 70 pessoas nessa época, e o trabalho já estava acabando, e eu lembro que eu estava em São Paulo, e eu fui para fazer 2 entrevistas, se eu não me engano, e eu aproveitei e já tinha falado a algumas pessoas para poder também fazer, para eu ir nessas pessoas para gravar o documentário sobre o Valtinho. E eu falei, puta, será que isso vai dar certo, cara? E eu lembro que eu almocei no Shopping Vila Lobos, eu tava muito triste, eu tava muito chateado, porque eu não sabia se esse documentário do Walter ia dar certo ou não, se eu tinha que fazer isso ou não, essa era a verdade. Eu não sabia se eu tinha que ir fazer isso ou não. E eu tinha ligado para um piloto de kart chamado Valtinho Travalini, que foi um mestre no kart, e ele marcou comigo uma entrevista. Ele ia ser a primeira pessoa que eu ia entrevistar. E na hora que eu tava indo pra casa dele, eu falei, puta, será que eu vou? Será que eu não vou? Caramba, eu lembro que passou um motoqueiro do meu lado. No dia que eu tava indo fazer essa entrevista com o Valtinho Travalini, passou um motoqueiro. E adivinha qual era o capacete que esse motoqueiro estava usando? Adivinha qual era? Bom, entrou-se o ano de 2017, eu continuando fazendo o trabalho, sobre o Ayrton, e nisso, eu lembro que em dezembro de 2016 eu tinha feito entrevista com o Galvão, que foi uma entrevista maravilhosa. Eu comecei já a me dar conta do trabalho que eu tinha feito, que eu estava fazendo, né, da importância que ele estava tendo, e falei, pô, kart tá dominada, infância dominada. Só que teve uma época que eu não tinha muita coisa sobre o Ayrton, que foi o período da Inglaterra. E aí um mosquitinho, um bichinho, começou a falar pra mim, você tem que ir pra Inglaterra, você tem que ir pra Inglaterra. Lá você vai descobrir mais coisas extremamente importantes do Ayrton e vai encontrar pessoas lá para você poder entrevistar, óbvio, né? O Ayrton, só para cronologicamente, né? Só para relembrar, ele nasceu em 60, ele correu de kart no Brasil de 1973 a 1980, e 1981, 1982, 1983, o Ayrton ele foi correr de Fórmula Ford e Fórmula 3 na Inglaterra, graças ao Chico Serra, que foi um cara que abriu as portas para ele. Isso eu já disse aqui também. Então, o que se não se tinha notícia sobre a vida do Ayrton? Esse período de 1981, quando ele vai casado com a Lilian, até ela contou algumas coisas. 1981, que ele correu de Fórmula Ford 1600. 1982, que ele correu de Fórmula Ford 2000, que é uma categoria de automobilismo na Inglaterra. E 1983, que ele correu de Fórmula 3 também. E aí, em 1984, que ele já entra na Fórmula 1. Mas, 81, 82, 83, ele não se tinha muitas notícias do que aconteceu com o Ayrton na vida dele nesse período da Inglaterra. E eu falei, cara, eu tenho que ir pra Inglaterra. Tem que ir pra Inglaterra, tem que ir pra Inglaterra. E um bichinho começou a me picar pra eu ir pra Inglaterra. Mas, só pra... como é que eu vou fazer? Eu já tinha uma filha. A minha filha, na época, ela tava com 7 aninhos. Eu sou extremamente apegado à minha filha. E como é que eu vou pra morar na Inglaterra 6 meses e deixar minha filha aqui? Mas, aí entram aquelas coincidências, né? Eu sabia que eu tinha que ir pra lá fazer alguma coisa, que eu ia achar coisas dele lá. E acho engraçado, o nome da minha filha é Juliana. A Juju, ela chegou e aí numa entrevista que pra mim foi muito importante, no começo de 2017, que foi uma entrevista que eu fiz com o Zico. Mas por que o Zico? Porque o Zico morava no Japão na época que o Ayrton era Deus no Japão. Então na entrevista dele ele explica como é que era essa relação dos japoneses com o Ayrton. Eles chegaram inclusive a se encontrar no Japão. E tem um programa de televisão que os dois fazem juntos, de entrevista, que é muito legal. Muito legal. E... então, a minha filha foi comigo fazer essa entrevista com o Zico. Mas
como é que faz assim para poder... E a outra coincidência que aconteceu também com a minha filha, no começo do ano, de 2017, eu fui para Campos do Jordão com a Juju. Eu não conhecia Campos do Jordão, e eu fui levar ela num parque que tem lá, né? Numa fazendinha, uma coisa assim. E aí eu fui levar ela para andar de tipo um mini jeep, bugrinho. Quem tava lá no parque, no meio do Campos do Jordão, do nada? Seninha. Seninha estava lá. E outra coincidência também. Mas beleza, aí o bichinho da Inglaterra me picando, e aí eu decidi que eu tinha que ir para Inglaterra. E eu fiz uma das últimas entrevistas que eu fiz aqui no Brasil, foi com a Teresa Brown. Quem é Teresa Brown? Quem é Teresa Brown? Teresa Brown foi comadre do seu Ayrton Senna. Teresa, para quem eu vou resumir, quem não conhece Teresa foi muito importante na vida do Ayrton, porque ela era uma brasileira que foi casada com um dos diretores, se não me engano, da McLaren, chamado Creighton Brown, um dos chefes da McLaren, dos sócios da McLaren, se eu não me engano, tá? Mas ele era uma pessoa muito importante dentro da McLaren, e a Teresa era uma brasileira que casou com ele. E, para quem não sabe, a Teresa, ela, na época que o Ayrton estava na Lotus Preta, o Creighton estava querendo trazer o Ayrton para a McLaren, e a Teresa era uma das pessoas que ficavam dentro do paddock da Fórmula 1 e ia lá conversar com o Ayrton sobre a ida dele da Lotus para a McLaren. Então ela foi muito importante e foi muito amiga do Ayrton também. Tão amiga a ponto dela convidar o Ayrton para ele ser padrinho da filha dela com o Creighton. Então, se a história ficou um pouco confusa, o Ayrton é padrinho de batismo da filha da Teresa Brown e do seu Creighton Brown. A Teresa, ela mora na Inglaterra, mas ela veio para o Brasil. Eu entrevistei ela aqui no Brasil. E eu lembro que eu falei, eu queria ver se eu ia para a Inglaterra e tal. E ela falou assim, vai que você vai achar muita coisa lá. E eu fui. Decidi ir. Então, minhas entrevistas, no começo de 2017, eu já tinha decidido ir para a Inglaterra. Já estava na minha cabeça isso. Mesmo com a minha filha morando aqui, mesmo com toda a vida que eu tinha aqui. E coincidiu dessa época do Instituto me pedir um outro favor, que foi decupar e passar para o papel todas as entrevistas que eu já tinha feito. Então, além de ter todo o material de vídeo gravado, mais de 100 entrevistas feitas. 100 não, mentira, nessa época eu estava com 90 e pouquinho. Né? O total são 100 e pouquinhas entrevistas, mas eu já estava com um material enorme aqui, mais de 90 entrevistas feitas. E a dona Neide me pediu para passar essas entrevistas para o papel. Então eu ia ter que digitar todas as entrevistas que a dona Neide queria que eu digitasse, decupasse, né? Melhor dizendo assim. E lá vai eu, no começo de 2017, fazer a decupagem de todas as entrevistas. Desse total de 102 entrevistas, mais ou menos, que eu fiz, a dona Neide pediu para eu decupar 74 ou 75 entrevistas. Foram 2.366 páginas de folhas A4, né, que foram feitas assim. Beleza, aí eu consegui fazer esse trabalho em 2 meses, de janeiro até maio. E lógico, eu precisava de dinheiro para ir para a Inglaterra, e com esse dinheiro da decupagem, das entrevistas que eu fiz, eu decidi vender meu carro. Eu tinha um Ford Ka branco e falei, vou vender meu carro para ir embora para a Inglaterra. Eu ia para lá ficar 6 meses, ia melhorar meu inglês e iria descobrir mais coisas sobre o Ayrton. E eu lembro que, mais uma coincidência, no dia que eu fui levar meu carro numa agência de carros usados em Jacarepaguá, lá no Tanque. E eu lembro que aquela coisa, será que eu tenho que ir? Será que eu não tenho que ir? E mais uma coincidência, do lado dessa concessionária de carros tinha um bar. E logo na entrada do bar tinha um quadro. E nesse quadro tinha uma foto com uma McLaren do Ayrton Senna, lá no tanque,
num barzinho, num boteco em Jacarepaguá. Então, isso foi um sinal que eu falei, não, tem que ir mesmo, né? Depois dessa, eu tô no caminho certo mesmo, que eu tenho que vender meu carro para ir para Inglaterra, para ir para lá. Finalzinho de maio, lá vai eu para Inglaterra. E eu fui falar com a dona, como é que foi a minha conversa no instituto sobre isso, né? Antes de contar da minha ida. Eu fui falar com a dona Neide, falei, dona Neide, ó, eu quero ir para Inglaterra, melhorar meu inglês, fazer um intercâmbio e ver se eu acho alguma coisa sobre o seu filho lá. Você pode me ajudar? E ela foi muito honesta e falou, não, porque você seria uma responsabilidade minha te levar para Inglaterra. Imagina se acontece alguma coisa com você. Vai ser responsabilidade do instituto? Não. Mas se você quiser ir e você achar alguma coisa lá, a gente pode acertar isso depois. Eu falei, então beleza. E aí eu fui com a aval dela para ver o que eu queria achar na Inglaterra. Eu queria ver se eu achava alguma coisa sobre vídeo da época do Ayrton. Eles chamam de footage, que são como se fosse vídeos antigos, né? Sobre a vida dele lá, porque eu acreditava que eles, por serem muito organizados, a gente acharia alguma coisa. A gente não, né? Eu acharia alguma coisa dele lá na Inglaterra. Mas eu acabei descobrindo outras coisas. E aí fui eu para Inglaterra, e no dia que eu vou embarcar, aí falei com a minha filha, foi uma choradeira, falei com a mãe dela na época, foi uma choradeira. Eu estava muito seguro que eu queria ir, eu tinha que ir para lá, e eu fui mesmo. No dia que eu fui embarcar no Galeão, na hora que eu tô andando naquelas lojinhas lá dentro do aeroporto, mais uma outra coincidência, tinha uma loja de joias e tinha um cartaz enorme, né? O Ayrton era patrocinado pela Tag Heuer, se não me engano, não sei se assim se pronuncia, Tag Heuer, que é uma marca de relógio, Tag Heuer. E nessa loja de joias tem um pôster enorme do Ayrton escrito Remember Senna, a meia hora antes de eu embarcar, assim. E cheguei na Inglaterra, para onde eu fui? Eu fui para uma cidadezinha chamada Stratford-upon-Avon, que é a cidade do Shakespeare, foi a cidade que eu escolhi, porque eu sou ator e eu acho que era a melhor cidade que eu podia ir, por tudo que eu já tinha aprendido com a Bárbara Eleodora, por tudo que eu... a minha relação com Shakespeare é muito intensa, no sentido que eu já tinha feito 2 peças dele, que era Conto de Inverno e Macbeth. Então acho que não existia outra melhor cidade para ir para Inglaterra do que Stratford-upon-Avon, onde fica a sede da Royal Shakespeare Company, né, que é a companhia que faz só peças de Shakespeare o ano inteiro, você tem lá. E lá fui eu para Stratford, aprender inglês, fui estudando numa escola pequenininha, e eu já escolhi essa cidade porque eu falei, lá não vai ter brasileiro, e vou estudar lá. E fui morar numa casa de família de 2 senhorzinhos, que era ótimo, a casa era ótima, meu quarto era fantástico, a casa era linda, a vista da casa também era muito bonita também, e a minha escola ficava a 200 passos da minha casa, dava para ir a pé. Meu primeiro dia de escola, lá que eu fui estudar, fazer meu intercâmbio lá na escola, eu já tomei uma coincidência já. A escola era uma casa, né? Stratford, para quem não conhece, fica no meio da Inglaterra. Coincidentemente, lá na nossa escola tem uma sala de descanso para os estudantes que passam um dia lá. E eu estudava de manhã e à tarde, inglês. E na hora do almoço tem essa sala que para você poder descansar. Quando eu entro na sala, o que eu vejo? Dois retratos de 2 carros de Fórmula 1. E aí eu fui perguntar para o meu professor, falei, Mickey, o que são esses retratos? E ele falou, não, esses retratos são do Takuma Sato. O Takuma Sato, para quem não conhece, ele foi um piloto de Fórmula 1. E ele estudou com o mesmo professor que eu estudei. Esse piloto de Fórmula 1 estudou com o mesmo professor que eu estudei, inglês. Na época que ele foi para a Inglaterra também, pilotar carros de Fórmula 1, né? E ele era um japonês. Tinha que ser logo um piloto japonês, que depois do Brasil, o povo que mais amava Ayrton eram japoneses. E aí, mais uma vez, eu descobri que eu estava no caminho certo, né? Que era ali que eu tinha que estar. Então eu passei 6 meses procurando coisas sobre o Ayrton e estudando inglês, e liguei
Bom, aí já é um trabalho de pesquisa já que eu tentei fazer lá, que assim, eu não se tinha nenhum tipo de imagem, nem de filme. Eu fui liguei para a BBC, liguei para alguns museus do automobilismo, eles não tinham mesmo imagens de corridas da época do que o Ayrton correu na Fórmula Ford, 1600, 2000, e tem uma imagem, poucas imagens, se até foi a Globo que fez da Fórmula 3, da época do Ayrton, mas, como não sou um cara de desistir muito fácil das coisas, eu me aproximei muito da Teresa Brown. Eu e a Teresa, a gente ficou muito amigo mesmo, a ponto dela me convidar. Pô, Rodrigo, vem pra minha casa, você é brasileiro, você é meu amigo. Eu viajo nos finais de semana, eu não fico aqui, eu alugo a minha casa para outros estudantes, tem sempre quarto vago na minha casa. Você pode vir para cá para você conhecer Londres. E eu comecei a ir com uma certa frequência para Londres. Todo final de semana eu ia. Mentira, todo final de semana não, mas tipo um final de semana sim, outro não. Ou uma vez por mês eu estava indo para Londres e ficava na casa da Teresa, assim. Praticamente a gente não se encontrava. Ela deixava mais pela gentileza, né? E nesse começo, quando eu cheguei lá, e aí a gente foi se aproximando a ponto dela ter ido um dia lá para Stratford, foi me visitar, e a gente foi assistir uma peça de Shakespeare. A gente ficou muito amigo. A gente ficou muito próximo. E aí, paralelo a isso, eu comecei a entrar em contato com os chefes do Ayrton, na categoria da Fórmula Ford 1600, com o chefe dele da Fórmula Ford 2000 e com o chefe dele da Fórmula 3. Consegui entrevistar essas três chefes do Ayrton com vídeo, essas três pessoas com a ajuda da Teresa. A Teresa me ajudou com o consentimento da dona Neide, lógico. Entrevistei essas três pessoas. Entrevistei também o Joe Ramírez, que foi um mexicano que trabalhou na McLaren junto com a Ayrton também, lá na Inglaterra. Ele foi muito importante na vida da Ayrton. E também, além dos chefes dele, né, nas categorias que antecedem a Fórmula 1, eu entrevistei o advogado dele, que chamava Julian Jacobi, que foi um cara extraordinário também, que cuidava da carreira do Ayrton lá.